Fala, seres de luz, tudo bem com vocês? Meu nome é José Leandro, mais conhecido como Zé Leandro, então fique a seu dispor me chamar de José Leandro, ser de luz ou Zé Leandro. Hoje nós iniciaremos uma série de estudos acerca do texto dissertativo argumentativo. É de extrema importância nós conhecermos essa estrutura, nós dominarmos essa estrutura, porque é a estrutura padrão para os vestibulares, para os concursos públicos. Aquilo que fugir desse gênero é exceção e não regra, porque regra é cobrar a estrutura dissertativa, argumentativa nos vestibulares, no Enem, nos processos seletivos. Então a gente vai começar uma série de estudos acerca disso. Na aula de hoje, nós veremos acerca da estrutura básica, aquilo que nós precisamos fazer em cada parte do texto, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. A gente vai falar também de uma perspectiva, de 7 perspectivas que principalmente o Enem está pensando para este ano. E é de extrema importância nós sabermos quais são essas, perspectivas e principalmente dominar essas perspectivas. Então nós temos aqui a estrutura básica. Nós sabemos que o texto ele é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto pronto, escrito do início ao fim, ele é chamado de macroestrutura. E dentro dessa macroestrutura, nós temos aquilo que nós chamamos de microestruturas. Então, por exemplo, a introdução é uma microestrutura, o desenvolvimento, outra microestrutura, e a conclusão, outra microestrutura. Acontece que dentro dessas microestruturas, há outras microestruturas. Então, dentro da introdução, nós temos 3 microestruturas. Dentro da conclusão, dentro do desenvolvimento, aliás, nós temos 4 microestruturas. E dentro da conclusão, temos também 3 microestruturas. Então, vamos entender como é que funciona cada uma dessas microestruturas. A introdução, que é a primeira parte do texto, ela é composta por contextualização, problematização e antecipação argumentativa. Quando nós falamos em contextualização, nós estamos falando em apresentar algum contexto, seja filme, música, série, um fato histórico que esteja relacionado ao tema ou ao assunto que nós iremos escrever. Se é algo relacionado ao tema, então é mais específico. Se é algo relacionado ao assunto, é algo mais genérico, porque assunto trabalha com uma ideia mais ampla, uma ideia mais genérica. Já o tema, algo relacionado ao tema, é algo mais específico. Então a gente inicia o nosso texto apresentando algum conhecimento de mundo que esteja relacionado ao tema sobre o qual nós iremos escrever ou ao assunto sobre o qual nós iremos discorrer. Depois disso, nós temos a problematização. Todo tema ele vai trazer um problema social, um problema que está inserido na sociedade brasileira ou um problema que está inserido no mundo. E a gente tem que apresentar este problema na segunda parte da nossa introdução para as pessoas que farão leitura do nosso texto, uma vez que elas precisam saber sobre o que nós iremos falar. Depois, nós temos a antecipação argumentativa. Como o próprio nome diz, antecipação. Eu vou antecipar os argumentos que a posteriori eu vou desenvolver lá no meu desenvolvimento. Eu vou antecipar os desenvolvimentos sobre os quais eu vou ampliar no desenvolvimento. E isso é de extrema importância nós fazermos, porque a gente já mostra para a banca qual estratégia que nós iremos usar. Essa estratégia que a gente apresenta na antecipação argumentativa pode ser, por exemplo, um argumento de causa, outro de consequência. Ou 2 argumentos de causa, ou 2 argumentos de consequência. Como que eu vou saber? A depender da nossa frase temática.
Se o tema pede para nós falarmos acerca de causa, então causa. Então, 2 argumentos de causa. Se o tema fala para nós falarmos acerca, por exemplo, da importância, então eu vou apresentar 2 argumentos que denotem a importância acerca daquilo. Se o tema pede para nós apresentarmos a consequência, do mesmo modo, no desenvolvimento eu preciso discorrer acerca das consequências. E a antecipação argumentativa, ela é de fato responsável por apresentar, por antecipar ao nosso corretor, para as pessoas que vai ler o nosso texto, sobre o que é que nós iremos discorrer. Depois nós temos o desenvolvimento. Aqui, talvez seja a parte mais trabalhosa de se fazer. Porque, como vocês sabem, o Enem, principalmente, ele está penalizando estruturas prontas. E ele começou isso, inclusive, em 2024. Então, estruturas que a gente pesquisava na internet e já vinha totalmente pronta, o Enem está penalizando. Então, a gente precisa fugir dessas estruturas prontas. Por isso, eu coloquei aqui, ó, novidade. Por quê? Os alunos do meu curso, eles já estão inteirados sobre quais são essas novidades que a gente vai trabalhar aqui no desenvolvimento, para não correr o risco de ser penalizado, por exemplo, no caso do Enem, nas competências 2 e 3. O desenvolvimento ele é composto primeiramente pelo tópico frasal. Tópico, topo, frase, frasal. Então, a palavra frasal significa frase, isto é, uma frase que vem no topo. É aquela frase de abertura, onde eu vou apresentar qual é a ideia que eu vou discorrer neste parágrafo de desenvolvimento. Logo depois, eu vou apresentar o meu repertório, que é o conhecimento de mundo que esteja relacionado ao argumento que eu vou desenvolver neste parágrafo. Ora, se eu apresento a ideia no tópico frasal, eu preciso explicar. Eu preciso falar, por exemplo, por que aquele argumento gera a problemática apresentada pelo tema. E eu preciso fazer isso com uma estratégia argumentativa. E eu preciso fazer isso utilizando uma argumentação de autoridade. O que é uma argumentação de autoridade? É uma argumentação que tenha juízo de valor. É uma argumentação que demonstre que eu tenho conhecimento sobre o que eu estou falando. Eu não posso apresentar lacunas argumentativas ou, por exemplo, permitir que a banca suspeite da fragilidade do nosso argumento. Para isso, eu utilizo palavras com juízo de valor, a fim de fortalecer o meu argumento e mostrar que ele tem uma razão de ser. Depois nós temos a conclusão argumentativa. Se o que eu apresentei aqui, por exemplo, for um problema, for uma causa, o que é de negativo que esse argumento perpetua? O que é de negativo que esse argumento intensifica? O que é de negativo esse argumento mantém? Então, toda a ideia que eu expliquei anteriormente, eu vou concluir. Eu vou encerrar o meu parágrafo com uma frase de efeito, para falar que aquilo, por exemplo, mantém a desigualdade social, para falar que o argumento que eu expliquei, por exemplo, intensifica as desigualdades sociais. Essa novidade aqui que eu coloquei é porque agora a gente precisa entender o seguinte: além de o Enem obedecer a uma estrutura técnica do nosso texto, nós teremos uma correção mais subjetiva. O que é uma correção mais subjetiva? A correção subjetiva, ela permite ao corretor imprimir sobre o meu texto uma visão pessoal. Então, agora, por exemplo, ele pode dizer se gostou ou não do nosso texto. Por mais que o nosso texto tenha atendido todas as partes que a estrutura pede. Se ele imprimir uma visão de que ele não gostou de alguma parte, então isso vai penalizar. Sim, eu também não concordo com isso, mas é uma das perspectivas para o Enem de 2025. A conclusão, ela é composta também por 3 microestruturas. Tópico frasal, aqui é um tópico frasal conclusivo,
onde eu vou deixar claro que a partir daquele parágrafo eu vou apresentar uma proposta de solução. Eu vou apresentar uma medida que pode ser desenvolvida, que pode ser efetivada na sociedade para resolver o problema. Eu tenho que apresentar uma proposta de intervenção, que no caso do Enem, essa proposta de intervenção precisa conter 5 elementos: o agente, a ação, o meio, isto é, como que essa ação vai ser desenvolvida, a finalidade e o detalhamento. O detalhamento eu posso fazer do agente, da ação, do meio e da finalidade. No curso, nós aprendemos a fazer o detalhamento da ação e do meio, porque é a estratégia que mais agrada à banca. E nós precisamos agradar os nossos corretores. Aqui eu coloquei uma novidade também, porque os alunos do meu curso vão aprender uma nova forma de se fazer uma conclusão, para fugir dos clichês. Por exemplo, campanha de conscientização, campanha nacional de combate a alguma coisa. Isso é clichê. Já está se tornando clichê. Por quê? Por 4 anos, os alunos que fazem o Enem já estão trabalhando com essa estrutura. E para este ano, ser de luz, isso não vai dar certo. Então, a gente precisa apresentar uma novidade que impacte a banca, que chame a atenção da banca, que faça a banca perceber que o nosso texto, de fato, é original e não copiado da internet, como a gente vê inúmeras estruturas por aí. Eu disse para vocês que este ano nós temos 7 perspectivas para o Enem. Evidente que se você quiser saber sobre todas elas, você vai ter que contratar o meu curso. Mas eu vou antecipar 2 para vocês. Uma delas é acerca dos repertórios coringas, que inclusive o Enem o chama de repertórios de bolso. Por exemplo, Constituição Federal. É um repertório de bolso, uma vez que a Constituição Federal, ela serve para qualquer tema, porque a Constituição Federal, ela abrange os problemas, né, sociais com o intuito de resolvê-los. Então, qualquer tema a gente consegue encaixar a Constituição Federal. Por isso que ela passou a ser considerada em 2024 um repertório de bolsa. Além disso, nós temos utopia. A maioria das estruturas que nós vemos por aí tem utopia. A maioria das estruturas prontas que nós temos por aí tem Thomas Hobbes. Então a gente precisa fugir dessas estruturas se nós quisermos agradar a banca. Uma outra perspectiva para o Enem este ano é um caráter mais subjetivo dos corretores. Já tem banca que fazem isso, por exemplo, a FUVEST. Os corretores da FUVEST são muito bem treinados para identificarem as estruturas, uma estrutura que é totalmente, né, perfeita, só que ele também tem um treinamento para perceber inovação. E é esta inovação que diferencia a redação excelente da redação boa. A redação maravilhosa para a redação mais ou menos. A gente precisa entender como é que a banca pensa para nós fazermos, para que a gente consiga produzir o nosso texto de modo que agrade a banca. Eu não concordo com isso. Tudo bem, eu também concordo com você, mas isso não é problema nosso. Já que a gente vai prestar o vestibular para essas instituições, a gente precisa agradar essas instituições, porque serão elas que irão avaliar o nosso texto, a gente concordando ou não. Então, olha, revisando. Quando nós falamos em introdução, nós precisamos pensar nessas 3 partes: contextualização, problematização e antecipação argumentativa, ok? Quando nós falamos acerca de desenvolvimento, tópico frasal, gente, é de extrema importância nós darmos atenção para o tópico frasal. De extrema importância, porque ele é o resumo do nosso parágrafo. E se esse resumo for capenga, entende-se que o nosso desenvolvimento também será capenga. Repertório
explicação argumentativa e conclusão argumentativa. Depois nós temos, no último parágrafo, tópico frasal conclusivo, proposta de intervenção com os 5 elementos e o retorno à contextualização. Quando eu falo em retorno à contextualização, eu estou falando em quê? Em retomar justamente nesta ideia que foi apresentada aqui na contextualização. Ora, Leandro, por que é interessante nós fazermos isso? Para nós mantermos a coesão do nosso texto. Isto é, o nosso texto começou com uma estratégia e retomou aquela estratégia, para falar que o nosso texto ele foi muito bem planejado. Essa estrutura, eu adianto para vocês, do retorno à contextualização, ela não é obrigatória. Não é obrigatória. Entretanto, se você produzir o seu texto, se você tem lá, você terminou de fazer em 29 linhas, por favor, faça o retorno à contextualização. Vamos fazer aquilo que a banca gosta. Vamos fazer aquilo que a banca espera de nós. Na próxima aula, a gente vai analisar uma introdução que deu certo. Uma introdução em que um aluno obteve nota 1000. A gente precisa entender o que ela fez. O que de diferente ela colocou no texto dela que fez com que ela obtivesse nota máxima. Entenda, produzir uma redação 900 mais é totalmente possível. É totalmente possível nós produzirmos uma redação 900 mais. Você também consegue. Basta você seguir o passo a passo, entender quais são as perspectivas da banca para este ano e produzir um texto, de preferência, sem nenhum desvio. Logo, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, volte para assisti-lo quantas vezes forem necessários e conte comigo, porque o seu sucesso é garantido.